Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Boa tarde, Itapetininga. Sexta-feira, 29 de março de 2024. Sexta-feira maior, sexta-feira santa. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o pároco da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, Padre Elcio. Obrigado, Padre, mais uma vez de estar com o senhor aqui no programa. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sobretudo no dia de hoje, Sexta-feira Santa, onde toda a igreja medita, sobretudo, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Você sabe que o programa Telescópio conta com os apoios do Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito, Unimed Sul Paulista. Fique ligado que a gente volta já já com o seu programa Telescópio. Bom, como bem falamos, o padre também lembrou no começo, hoje é Sexta-feira Santa, uma data especial, reflexão, aliás, mais que uma reflexão, é uma interiorização desse momento em que a gente passou durante os 40 dias, vive intensamente essa Semana Santa e que será concluída com o seu ápice no domingo de Páscoa. Padre, primeiramente, muito obrigado pelo senhor estar aqui com a gente na TV Itapê, é uma satisfação enorme conversar com o senhor e aprender muito com o senhor. E nessa didática da Quaresma, eu gostaria que o senhor pudesse contar para a gente a origem da Semana Santa, Padre. A Semana Santa, ela está fundamentada, de fato, assim, todo o mistério central da nossa fé. Ou seja, nós estamos vivendo, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, toda a Semana Santa gira em torno deste mistério. Nós iniciamos com o Domingo de Ramos, depois veio o início do Tríduo Pascal, que é a Quinta-feira Santa, hoje, Sexta-feira Santa, onde nós recordamos a paixão de Nosso Senhor, amanhã, Sábado Santo, e o ápice desse mistério é a Páscoa. Páscoa significa passagem, ou seja, Jesus que passou da morte para a vida. Ele experimentou a morte, passou pela morte, mas Deus o ressuscitou e o tornou vivo entre nós. Então aí está o sentido da nossa fé. Esses dias eu, dando uma entrevista, dizia isso. Eu recordava o que Paulo nos diz, Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então o que dá sentido da nossa fé é recordar a figura de um Cristo, do Cristo, que passou pela paixão, passou pela morte, mas chegou ao seu ápice, que é a glória da ressurreição, no qual nós vamos celebrar agora no domingo próximo, com a Páscoa de Nosso Senhor. Padre, e como que é trazer esses momentos para a nossa sociedade de hoje em dia, que estamos cheios de barulhos, várias vozes que falam nos nossos ouvidos? Como que é fazer a cristandade, o catolicismo, fazer viver com mais afinco isso? Eu acho que, primeiro, é o que nós estamos fazendo, que é celebrar com piedade, com fé e com amor essa semana. Eu partilhava esses dias com um padre amigo, dizendo para ele, aqui nós somos, acho que 13 paróquias, Isso. E a gente começa a acompanhar nas redes sociais, a gente vê o empenho de cada paróquia, de cada pároco, junto à sua comunidade, para celebrar bem essa semana. Assim, com as celebrações que são algo normal, que deve acontecer, mas também entrando um pouco aquilo que se chama piedade popular. Um exemplo, a Via Sacra, a meditação das dores de Nossa Senhora, depois a procissão do Senhor Morto. Então a gente vê todo o empenho dos padres para que a gente viva, como eu já disse, com piedade, com fé e com amor esse momento. E claro que, de fato, hoje nós estamos num mundo assim muito secularizado, Deus já não é mais o centro da nossa vida, da humanidade, mas assim, nós como igreja,
não podemos deixar com que isso esmoreça, que isso se apague. Esses dias eu dizia isso, né, numa entrevista, que a nossa missão como padre, como ministros, né, é não deixar com que se apague a chama da fé no coração das pessoas. Então, a melhor forma de se celebrar a Semana Santa é celebrar mesmo assim de uma forma intensa, bem organizada, preparada e, claro, né, com a participação dos fiéis. E aqui na Catedral nós já tivemos alguns eventos durante essa semana. E nesta sexta-feira à tarde, quais são os eventos que serão realizados na Catedral, padre? Então, hoje pela manhã, né, eu atendi confissões, né? Muitas pessoas buscam as confissões nesses dias. Então, hoje, sexta-feira santa, eu estive atendendo confissão. Agora, às 3 horas, nós teremos a liturgia da paixão. É bom lembrar aqui que é o único dia onde nós não celebramos a Eucaristia. Em nenhum lugar do mundo, nesse dia, celebra-se a missa, porque nós celebramos a paixão, a morte, então nós chamamos de liturgia da paixão, onde nós vamos trazer textos específicos que falam da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e interrompendo o senhor ainda nessa fase da fala da liturgia da paixão, como é preparado? As leituras, a cada ano tem uma variação ou ela segue um rito único? Rito único, né? Nós temos aí a leitura do servo sofredor, que está em Isaías, onde para nós cristãos a figura do servo sofredor nos remete ao Cristo. Depois nós trazemos, que me recordo aqui, um texto de São Paulo, onde nos fala também de toda a kenosis, o esvaziamento do Cristo, né? Tudo aquilo que ele sofreu por amor de nós. E depois a narrativa da paixão, desde a condenação, desde, né, a via crucis, né, todo o caminho que Jesus fez, até chegar, né, ao ápice, que é a hora da sua morte, né, da sua paixão, da sua morte. E depois aí a igreja, no dia de hoje, ela reza nas intenções, melhor, nas várias intenções da humanidade, nas intenções da igreja, e também terminamos aí com a distribuição da Sagrada Comunhão, né? Porque hoje a gente recorda a paixão de Nosso Senhor, então nós comungamos da Eucaristia que se consagrou no dia anterior, que foi o dia de ontem, onde nós celebrávamos a instituição da Eucaristia. Padre, e tem alguns pontos durante essa Semana Santa, como foi o Domingo de Ramos, eu gostaria que o senhor pudesse trazer para o nosso telespectador de uma forma didática, mais didática, eu acho que como a igreja nos ensina mesmo, que ela é bem simples e só que rica nesses detalhes, o significado do Domingo de Ramos, da Quinta-feira Santa, do Lava-Pés, da Sexta-feira Santa, como o senhor já falou, que é da crucifixão e morte de Cristo. O senhor poderia detalhar assim, os pontos primordiais desses pontos? Assim, a liturgia ela é muito rica, né? A igreja ela é muito rica de sinais. Mas um exemplo, o Domingo de Ramos, há 2 momentos no Domingo de Ramos. O primeiro momento, nós recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém, naquele tempo, era um centro político, religioso e econômico. Mas Jerusalém é a cidade onde Jesus vai consumar a sua vida. A sua entrega total, né, se dará em Jerusalém, onde ali ele irá consumar a sua vida através da sua entrega total por amor da humanidade, que se dá na paixão, na sua morte, dia de hoje. Já no Domingo de Ramos, nós fazemos referência a esse momento. Ou seja, a igreja chama de Domingo de Ramos da paixão do Senhor. No Domingo de Ramos, nós já antecipamos tudo aquilo que nós vamos viver na Semana Santa, onde vai se consumar, né, como eu já disse, na sua entrega, no seu amor por nós. Já o Tríduo Pascal, que começa na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, o Sábado Santo até o Domingo de Páscoa, nós, na Quinta-feira Santa, há 2 momentos também que nós recordamos. Primeiro, que é a instituição da Eucaristia. Jesus, antes de ir para o Pai, ele quis permanecer eternamente conosco. Ele instituiu a Eucaristia,
que para nós é o sacramento, onde a igreja chama, né, o catecismo da Igreja Católica diz lá, é o sacramento dos sacramentos, porque de fato, né, nós tornamos Cristo presente todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. Mas há também, consequentemente, a instituição do sacerdócio, a figura de nós ministros, que Deus nos confiou um sacramento, o sacramento da ordem, e todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós tornamos presente o mesmo gesto de Jesus. É ele quem diz, Christi, né? Persona em Cristo. Agimos na pessoa do Cristo. E aí a gente recorda a fala de Jesus que ele diz, fazer isto em memória de mim. Porém, na Quinta-feira Santa também há um outro gesto que é o lava-pés. Jesus que, antes, né, de sofrer a sua paixão, ele lavou os pés dos seus discípulos. Claro, primeiro, demonstrando todo o seu amor, toda a sua entrega, mas também recordando a nós que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela salvação do mundo, em resgate de muitos. Esse gesto nós recordamos que é o gesto do lava-pés, né, para recordar para que Jesus veio, para dar a sua vida. Né, como eu já disse, não veio para ser servido assim, mas sim para servir. A Sexta-feira Santa hoje, eu já mencionei, nós lembramos a paixão de Nosso Senhor, a sua morte. Então, a liturgia da paixão que nós celebramos, a oração nas intenções da igreja de toda a humanidade e depois também a adoração da cruz. Hoje é o dia onde todos os fiéis adoram a cruz, não como sinal de maldição, mas sim como sinal de salvação para todos nós. Jesus morreu numa cruz, mas morreu para quê? Para nos salvar. E sábado, que é um dia assim de silêncio, um dia de expectativa, de esperança, nós celebramos a Vigília Pascal, assim chamado como a mãe de todas as vigílias. É o dia que antecede a Páscoa. Nas festas mais importantes da igreja, tem uma vigília que antecede para nos prepararmos melhor para celebrarmos o grande dia da Páscoa, que é a mãe de todas as vigílias, porque de fato é uma missa, entre aspas, demorada, né? Tem o acendimento do Círio Pascal, que é a luz de Cristo que vai adentrando a igreja e vai iluminando, essa luz que vem para dissipar todas as trevas. Depois nós ouvimos relatos que trazem a história da salvação. Nessa missa nós fazemos a renovação das nossas promessas batismais, porque quando um dia fomos batizados, nos diz a igreja, nós fomos sepultados com Cristo, sepultamos com Ele o nosso homem velho, a fim de que pudesse ressurgir em nós o homem novo. E aí também a celebração da Eucaristia, né? Onde nós, mais uma vez, comungamos desse Cristo, né? Vivo e ressuscitado no meio de nós. E concluindo, então, o dia da Páscoa, né? O dia da Páscoa é o dia de festa, o dia de alegria, trazendo presente isso. Cristo venceu a morte. E vencendo a morte, Ele nos deu vida. Mas não só essa vida terrena, mas sim a vida eterna. Então, a Páscoa é isso. É a passagem da morte para a vida. Então, veja, estou aqui resumindo, mas se nós olharmos ou quem participar de um tríduo pascal, vai perceber que as nossas liturgias nesses dias são cheias de sinais, simbolismos e significados. E dentro desse simbolismo, como o senhor falou do Círio Pascal, há um momento em que o padre faz alguns sinais no círio, de pôr, é crivo, ou é como se fossem uns pregos, né? É um prego. Aquele significado, padre, e o que o padre fala quando... não vou conseguir lembrar aqui totalmente, né? Mas ali lembram, né, os pregos, né, daquilo que Jesus sofreu quando assim foi condenado. A gente tem umas palavras que eu não vou conseguir lembrar aqui agora, né? Mas assim, uma das frases que nós dizemos é essa: Jesus Cristo, hoje e sempre, princípio e fim de todas as coisas, alfa e ômega, né? E assim vai, mostrando que toda a história da salvação, ela tende o seu ápice em Cristo, né? Que para nós, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E é um momento também que bastante pessoas se reúnem na igreja em vários momentos. E como que é viver dessa forma intensa, padre? Como que é
fomentar isso, continuar sendo fomentado dentro da gente? Eu percebo assim, nesses meus tantos anos de padres, né? O que me entristece às vezes no meu coração é que muitos cristãos católicos, até mesmo, muitas vezes nunca viveram um tríduo pascal, por exemplo. Às vezes as pessoas elas focam, né? Só na Sexta-feira Santa, ou só no Domingo de Ramos, ou só na Quinta-feira Santa, no sábado, né? Ou só no Domingo de Páscoa. A gente tem que entender que, primeiro, é uma Semana Santa, né? É a semana maior assim chamada. Por que maior? Porque de fato nós recordamos o maior gesto do amor de Deus por nós. Qual foi o maior gesto do amor de Deus por nós? Em dar a vida do seu filho, né? Em permitir com que seu filho morresse numa cruz para nos salvar. Jesus disse isso, né? Não há maior amor do que dar a vida pelo seu irmão. E Jesus fez isso, deu a vida por nós, né? Então, às vezes entristece o meu coração, isso é muito particular, né? Quando eu vejo que muitos cristãos católicos nunca viveram um tríduo pascal. E eu acredito que a melhor forma de vivermos a Semana Santa é vivermos de fato como uma Semana Santa. Sobretudo, né, Domingo de Ramos e o tríduo pascal. Acho que a pessoa vivendo esses dias, ela vai estar vivendo intensamente cada gesto, né, cada atitude, cada palavra e cada oração que é rezada nesse tempo. E aí sim eu entendo que as pessoas vão mergulhar no verdadeiro significado do que é a Páscoa. Há um problema hoje, né? Às vezes, nesse mundo secularizado, nós trocamos a Páscoa por tantas outras coisas, nós cristãos, né? E deixamos o que é o mais importante, que é este gesto de Jesus por nós. Então, eu percebo que a melhor forma de uma pessoa viver a Páscoa, de fato, é ela viver cada momento, cada instante, cada caminho que Jesus, né, fez, né, por amor de nós, por amor de cada um de nós, por amor de mim, de você, de quem está nos acompanhando nesse momento. E um outro ponto que eu também gostaria que o senhor desse uma explicação para nós é do ensinamento que Jesus nos dá quando no sofrimento ele sente a vontade, ele questiona, né, afasta de mim e o cálice. Qual é o ensinamento num contexto para a sociedade, padre, dessa frase de Cristo? É uma frase forte, né? Foi a frase do Domingo de Ramos, né? Antífona da comunhão. Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a vossa vontade. Eu entendo que ali está muito presente a humanidade de Jesus. Né? Jesus se fez obediente até a morte e morte de cruz. Se o pecado nasce da desobediência, que está lá, né, na criação, na figura de Adão e Eva, a salvação nasce da obediência, nasce do Filho obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu olho para o Cristo e vejo ele dizendo isso, Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, eu vejo ali a humanidade de Jesus. Mas, por outro lado, alguém que em tudo quer fazer a vontade do Pai, não a sua vontade. Né? A vontade de Deus, mas não a sua vontade. E aí eu entendo toda a entrega de Jesus, todo o desejo, né? Como eu já disse, de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Perfeito, padre. Nós vamos seguir com o nosso programa Telescópio. Vou chamar um pequeno break e realmente não digo que é um programa, mas sim um verdadeiro catecismo que o senhor está dando para a gente aqui hoje, desse momento. Voltamos já já com o nosso programa Telescópio. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie.
Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Estamos de volta com o seu programa Telescópio, hoje recebendo aqui nessa sexta-feira maior, sexta-feira santa, o Padre Elcio, que está nos dando um verdadeiro ensinamento de catecismo sobre a Semana Santa. E entre alguns fatos que acontecem durante a Quaresma e na Semana Santa é a questão do jejum. Qual que é a importância do jejum, Padre? Na verdade, nós chamamos de práticas quaresmais. Isso está fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que é o texto que nós lemos, né, já no início da Quaresma, onde ali se fala sobre a oração, o jejum e a esmola, né, a caridade. São assim chamados pela Igreja como práticas quaresmais. Então, na Quaresma, a Igreja propõe que a gente viva mais intensamente a oração, né, que a gente reze, e uma oração assim mais intensa no sentido assim de silenciar, né? Se nós percebermos a liturgia da Quaresma que a gente viveu, ela é mais silenciosa, então as pessoas mergulhar mais assim na presença de Deus, falar com Deus, mas também deixar com que Deus fale ao seu coração. Também a Quaresma nos fala da importância do jejum. O jejum no sentido assim de vencermos as nossas más inclinações, né? Todos nós temos as nossas más inclinações. Paulo vai dizer que nós trazemos em nós a concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação para o pecado, a inclinação para o mal. Isso todos nós trazemos. Eu, você, quem está em casa me ouvindo nesse momento, é só parar para refletir. E o jejum é uma forma da gente dominar as nossas más inclinações. E cada um de nós sabemos qual é a nossa, né? Então, abster-se, né? Muitas pessoas assim o fazem de algum alimento do dia, alguns na Quaresma fazem o jejum de carne, por exemplo. Eu tenho amigos que fazem jejum de bebidas e tantas outras coisas. Tem todo um sentido de moderar em nós e, como já disse, de vencermos as nossas más inclinações, porque tem coisas que nos dominam e a gente precisa lutar contra elas. Hoje é um dia de jejum. Hoje, no mínimo, as pessoas deveriam abster-se de uma das refeições, ou fazer o jejum da carne, né, como muitas pessoas fazem. Claro que há alguma contradição, às vezes as pessoas fazem o jejum da carne, né, mas também se esbaldam em comer peixes, um exemplo, né? Quer dizer, tem algum sentido? Talvez não. Acho que a pessoa precisa abster-se, né? A pessoa experimentar essa forma de se abster-se de algo, sobretudo algo assim que o escraviza, né? E para vencer as suas más inclinações. E a terceira é a esmola, que é a caridade, né? Até um sentido assim daquilo que eu vou me abster, de fato que eu poderia ou deveria comprar, eu possa reverter isso em caridade, ajudar alguém. E tem pessoas que fazem isso, né? De repente, no tempo da Quaresma, deixam de lado alguma refeição e aquilo que elas, né, guardaram com abster-se, né, com o seu jejum, elas acabam ajudando alguém. É um gesto bonito, que é a caridade, que é a dimensão também do cuidado com o próximo, né? Então são práticas quaresmais. Hoje é um dia de jejum, hoje é um dia que a gente deve experimentar essa forma de abster-se de algo, né, ou de alguma refeição, para a gente também sofrer na carne as dores do Cristo, né? A gente tentar entender tudo aquilo que
que ele sofreu por amor de cada um de nós. O que não é nem 0,0001% do que ele se submeteu para nós. Né? Sim, se nós pensarmos, a palavra diz que Jesus, né, jejuou durante 40 dias, 40 noites, né, guardou o jejum. Vamos pensar todo o sofrimento do Cristo no dia de hoje. Se nós tomarmos a primeira leitura do cântico do servo sofredor, é profundo, né? Tudo aquilo que ele sofreu. E se nós tivermos que sofrer o mínimo que seja, em nada é comparável por tudo aquilo que ele sofreu por amor de nós. Padre, e como que os pais que estão assistindo o programa de hoje podem ajudar os filhos pequenos a entender esse momento que a igreja nos presenteia, faz nós sentir presentes nesse momento? A gente percebe, né, que nos dias de hoje os pais estão esquecendo de uma das dimensões no qual eles são chamados a serem educadores, mas não só educadores enquanto educação, ensino, aprendizado, mas educadores na fé. Eu gosto muito de dizer que se eu aprender a rezar, se eu, né, hoje vou à igreja, se hoje eu sou padre, né, porque lá no passado eu tive uns pais católicos, praticantes, né, que viviam a sua fé e que me ensinaram a rezar, e não somente a rezar, mas mostrar a importância de Deus na vida, né, a importância da vivência da comunidade. Eu estive uma vez no encontro, participando em Brasília, da Pastoral Familiar, representando o ECC, no qual eu faço parte, e uma das questões que se levantava lá é que hoje existe um abismo, um buraco na vida das crianças, porque de fato está faltando isso. Os pais entenderem que eles são os primeiros educadores na fé. E isso às vezes não acontece, ou seja, da infância, de 1 ano, 2 anos de idade até os 5 anos de idade. E hoje constata-se também que na catequese muitas crianças vão para a catequese sem ter nenhuma noção de fé. E isso é uma falha, eu entendo, né, dos pais, que têm esse contato maior, próximo com os seus filhos e que poderiam ajudar os seus filhos, né, na educação da fé. E uma das outras formas também é eles primeiramente viverem a fé. Sim. Não é? Eles primeiro viverem a fé, participar da comunidade, por exemplo, ir à missa, as celebrações desses dias. Se o pai ou uma mãe leva os seus filhos ali com os gestos, com os sinais, é uma oportunidade deles catequizarem. Talvez a criança não vai entender, pode até perguntar, e é uma oportunidade dos pais também educarem os seus filhos. Às vezes numa encenação, não é? Eles assistindo, às vezes nós achamos que as crianças não estão atentas, né? Mas estão sempre atentas. Sim. E é uma oportunidade dos pais até mesmo ali educarem os seus filhos, mostrando o significado e a importância, né, através, né, do testemunho da palavra deles. E padre, como se preparar para realizar uma boa confissão? É um assunto assim. Primeiro, eu acho que a boa preparação se dá através de um bom exame de consciência. Né? Hoje nós estamos percebendo, bom, isso é um parecer meu também, mas assim, que as pessoas estão deixando antes de uma boa confissão, de fazer um exame de consciência. O que é um exame de consciência? É a pessoa examinar a sua consciência. Porque a consciência, ela fala, ela grita, né? E examinar a sua consciência em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a si mesmo. Para ver o que a consciência nos acusa. Ou seja, no que nós faltamos em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Segundo, a pessoa ter consciência do que é o pecado. Não é o que é aquilo, o que ela fez que de fato, né, ofende o coração de Deus, ofende ao próximo e ofende a si mesmo. A pessoa ter consciência dentro do coração dela do que é o pecado e do que ela fez, né, que fere o coração de Deus, que fere, né, o coração do próximo e que fere a si mesmo. E terceiro, ela precisa verbalizar isso. Eu tenho dito muito para as pessoas isso, né? Qual é a matéria da confissão? O pecado. Se você vai se confessar comigo, um exemplo,
e você diz assim, olha, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Isso não é a pessoa se confessar. Ela precisa dizer o que é esse tudo. Externar. Ela precisa acusar o pecado dela. Então, porque a matéria da confissão é o pecado. Então, se eu vou à confissão e eu não levo essa matéria, então eu estou faltando com o meu papel de um bom confessor. Porque o papel do padre qual é? É ouvir o penitente, ou seja, no qual ali ele acusa os seus pecados. Isso para nós não vai causar nenhum espanto, até porque nós somos ali ministros da misericórdia, não estamos ali para julgar, cabe a Deus julgar, né? Nós estamos ali para sermos ministros da misericórdia. Um autor dizia uma vez que a confissão é como um tribunal, onde nós seremos ali julgados, mas é o único tribunal que quem procura, todos nós ali, ao confessarmos os nossos pecados, nós saímos ali absolvidos dos nossos pecados. Então, o penitente ele precisa abrir o coração. No início da quaresma, o profeta Joel fala isso. Não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Então, é o momento onde o penitente ele deve rasgar o seu coração e, diante de Deus, o ministro ordenado, né, ele acusar os seus pecados. No qual, como eu já disse, nós, como ministros da misericórdia, cabe apenas só suplicar a Deus para que conceda o perdão àquele que o acusa. Eu sempre dizia em Tatuí, né, quando fui pároco lá, que tem pessoas que carregam o pecado porque querem, né? Tem pessoas que trazem consigo o pecado porque querem, porque Deus, né, nosso Senhor, nos deixou um sacramento, que é o sacramento da confissão, como já disse, que o que é necessário. Qual é a matéria da confissão? É os nossos pecados, onde a gente ali coloca debaixo da misericórdia de Deus, e nós como padres, assim, temos a missão de rogar a Deus o perdão para aquele que ali se humilha. Queira ou não, é isso, né? A pessoa quando se confessa, ela se humilha. Ela se humilha diante de Deus. Ela coloca ali a sua miséria. Aquilo que de pior ela tem, ou, né, que ela traz consigo. Mas a gente tem essa graça, né? Esse poder que Deus nos deu de perdoar. Como é bonito a gente ver uma pessoa assim, primeiro, arrependido, sabe? Uma pessoa ali que se sente que ela veio toda arrependida. Segundo, é bonito de ver a pessoa ali rasgar o coração, que não é fácil. Eu também me confesso. Eu sei que não é fácil. Você, né, reconhecer as suas faltas, você abrir o seu coração. Mas é mais bonito a gente perceber que a pessoa sai ali reconciliada, né? Sai ali reconciliada com Deus, né? Com a igreja e, né, muitas vezes com os irmãos. E por que ainda existe isso? É uma vergonha, padre, que nós temos de confessar com o padre? Porque, como o senhor falou, de se rasgar, de se humilhar mesmo, né? Mas não é uma humilhação assim, é uma coisa de você se reconhecer. Porque humilhar no sentido assim de eu apresentar a minha miséria, né? Sim. Apresentar o que de pior eu trago comigo, que é o meu pecado. E de sentir pertencimento também, não é, padre? Pertencimento. Você pertencer a um Deus que vai te perdoar, que não vai te julgar, como o senhor falou. Sim. Que o papel do padre ali não é julgar as pessoas pelo que ela fez, mas acolher como fosse o filho pródigo que volta. Sim. O filho pródigo traz essa figura, né? De um pai que ama, mas de um filho que volta arrependido. E diz o texto, né, que o pai o enxerga de longe, quando o vê faz uma grande festa, né, porque o filho que havia deixado, ele estava retornando para casa, não deixa dizer nada, mas manda assar o melhor, né, novilho, bota as sandálias no pé, veste de nova, um anel novo, né, quer dizer, a gente fala assim que é a parábola do filho pródigo, mas muitos biblistas vão dizer que não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai misericordioso, que se alegra, né, com o filho que volta para ele arrependido. Também é assim, né? Deus é assim conosco. Quer dizer, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Sim. Todos nós experimentamos, né, o pecado em nossas vidas. Mas a confissão
de fato, né, essa experiência de irmos ao encontro de um Pai que é misericordioso, né, que se alegra quando nós voltamos para Ele arrependidos. Por isso que eu falei que chama atenção quando de fato a gente vê um penitente arrependido, desejoso ali do perdão e desejoso de recomeçar uma vida nova. É isso que de fato leva a uma mudança. Muito bem, Padre. Então, nessa sexta-feira, só para a gente lembrar aos nossos telespectadores, qual que vai ser o evento que vai ter depois nessa sexta-feira? Então, hoje, pela manhã, atendi confissões, né? Agora, às 3h, isso no Brasil todo, né? Nós também ali na Catedral, nós temos então a liturgia da Paixão, né? Então, é o momento onde nós vamos celebrar a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a liturgia que traz presente essa realidade que é a morte, né? O Cristo que se deu por amor de nós. E depois, à noite, nós teremos a procissão do Senhor Morto, né? Que são também comparadas por algumas casas ali no centro da cidade de Itapetininga e levando a imagem, né, do Senhor Morto. Ou seja, a figura do esquife, né, do Cristo ali morto, e também da figura de Nossa Senhora das Dores, né, que acompanhou o seu filho. Hoje nós temos isso na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, e acredito também que todas as paróquias aqui da cidade de Itapetininga. Maravilha. E antes de encerrar ainda, Padre, só mais uma dúvida também. Para quem mora na zona rural e não conseguir vir nessa sexta-feira se confessar, pode se confessar durante? Confissão é assim, muitas pessoas, né, elas aproveitam esse tempo para se reconciliar-se com Deus. E de fato a igreja vai dizer que o fiel deve confessar uma vez por ano, no mínimo, e sobretudo para a Páscoa, né? Então, nesses dias foram muitas confissões, né? Porque de fato há um costume. Mas se o fiel necessitar em outro momento, né, de uma confissão, a igreja, ela diz, o cristão deve confessar-se uma vez por ano, se necessário mais vezes. E hoje, graças a Deus, né, quantos padres nós temos aqui em Itapetininga, que estão aí graças a... Né, foi o seu tempo que o padre precisava ir a cavalo no sítio. Meus irmãos padres aqui da cidade de Itapetininga, todos nós temos os nossos horários de atendimento, todos estão aí dispostos, né, a atender confissões. Hoje só não se confessa quem não quer. Nós tivemos na Quaresma um mutirão de confissões, sim, onde a gente percorreu todas as paróquias, né? Numa noite atender 50, 60 pessoas é bastante, mas a gente ia todos com essa disposição para isso mesmo, né? Então, na Catedral mesmo, nós temos confissões, que me recordo aqui, quarta, quinta e sexta, de manhã e de tarde, e sábado de manhã. Esses dias que antecedem a Semana Santa, um sábado de manhã, sentamos eu, o Padre Narciso, e atendemos muita gente, né, as pessoas procurando. Então, tem esses horários, isso não é só na Quaresma, é todo ano. Todo ano. Padre, muito obrigado pela participação do senhor, desejo uma feliz e santa Páscoa para o senhor, e para a gente encerrar, uma bênção para o nosso telespectador. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, também a TVI que me acolhe, que tem me dado esse apoio, transmitindo as celebrações. Agora vem a novena do Nossa Senhora dos Prazeres, então a minha gratidão. E eu desejo a todos que estão em casa, né, que estão acompanhando esse programa, que Deus abençoe, que hoje seja um dia, não de tristeza, sabe? Mas que hoje seja um dia que a gente possa mergulhar nesse mistério chamado morte, mas de alguém que morreu por amor de nós, para nos salvar. E claro, nós vamos celebrar daqui alguns dias aquele que venceu a morte. Então que nós possamos fazer essa experiência de passar com esse Cristo que passou pela morte, mas que não nos falta a esperança, que é pela paixão, pela morte, que também um dia com Cristo chegaremos à glória da ressurreição. E que Deus abençoe você, a sua casa, enfim, a sua vida e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz Páscoa para todos e que Deus sempre continue no corações de cada um de vocês. Fique com Deus. Um grande abraço.
Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista.